Bom dia a quem ainda não vi. É bom ver a casa cheia. Gosto de vos ver aqui, bem-vindos. E durante toda esta semana eu tenho andado a pensar e a meditar e a descobrir coisas novas que sempre descobrimos acerca da ressurreição. É bom quando são as mulheres a falar as boas novas, se bem que muita gente não lhes deu crédito, como é habitual, não é? Quando são as mulheres a falar. Mas depois até vem a chegar à conclusão que as mulheres até têm razão. Mas pronto, já lá vamos. Podemos ler João no capítulo 20. E todos os evangelhos falam da ressurreição, falam da crucificação, mas eu gosto desta versão aqui do Evangelho de João, porque João esteve lá. Portanto, aquilo que ele diz é aquilo que ele assistiu. Aliás, ele faz questão de dizer isso. Este João é assim um bocado engraçado, porque ele fala sempre dele na terceira pessoa, mas diz sempre que era ele a quem Jesus amava. Era o discípulo favorito, não é? E aquele a quem Jesus amava, ele fala nisso muitas vezes. E diz assim, João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem seria este? E disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, porquê que choras? E ela disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, porquê que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, ou o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, e pronto. Isto, eu quero ficar só por este versículo, depois o resto vocês leem em casa e tiram as conclusões que vocês quiserem. Mas eu só queria aqui mencionar 3 coisas que nós podemos ver aqui. São 3 coisas muito rápidas, mas que me fizeram pensar, porque quando nós pensamos na crucificação, e eu já disse aqui, por exemplo, o filme da Paixão de Cristo eu não o vejo, não quero ver, acho tudo muito horrível. Eu basta-me saber, segundo aquilo que diz a Bíblia, que não havia nenhuma beleza para que o desejássemos, de maneira que ele estava numa forma tão má e tão maltratada que não havia nada de bonito em olhar para Jesus na altura da crucificação. Então eu prefiro falar da ressurreição. Mas quando nós pensamos nisto aqui da crucificação e deste tempo tão negro, nós pensamos que no dia da crucificação aquilo parecia tudo muito sem sentido, até para os discípulos. Porquê sem sentido? Porque nós temos o resto da Bíblia, mas eles não tinham. Eles não sabiam exatamente o que é que se ia passar, e naquele momento foi um dia tão escuro. Era só isso que eles viam, era escuridão. Tudo estava escuro, Jesus estava ali na cruz a sofrer horrores, e eles estavam ali a assistir e não podiam fazer nada. E era escuridão. Eu sei que muitos de nós passamos por momentos de escuridão. Nós às vezes dizemos, eu passei por um momento muito escuro. Eu estive em lugares muito escuros. E esses lugares muito escuros em que nós passamos, muitas vezes, fazem-nos ter ideias de soluções rápidas que não são as melhores. Os discípulos aconteceu-lhes a mesma coisa. Eles estavam num lugar muito escuro. Diz que se fez trevas. Diz que estavam na hora 9 e que se fez trevas. Em pleno dia, fez trevas. E Jesus morreu naquela altura e tornou-se tudo tão escuro.
Diz também, já lá vamos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Também já vamos ver. Diz que houve trevas por toda a face da terra. Diz que, eu não sei, mas eu, se fosse um dos discípulos, se calhar tinha ficado um bocado desorientada. Despassarada, como diz ali o Carlos. Eu tinha ficado assim um bocado desorientada porque eu não ia estar nada a perceber. Então aquele que era o meu rei, o meu mestre, o meu senhor, morreu. Nós às vezes dizemos quando alguém morre e nós não estamos à espera. Morreu, mas como morreu? Porque não queremos acreditar porque havia tantos fatores que fariam aquela pessoa estar viva. Mas neste caso, Jesus morreu. Como é que pode ter morrido? Mas de facto ele morreu. Diz que ele expirou. E também é interessante que Jesus foi parar a um túmulo que nem sequer era dele. É engraçado, quando Jesus nasceu numa casa que não era dele. E quando Jesus morre e vai para um túmulo que não era dele. E se nós não pensarmos em mais nada, podemos pensar assim, se calhar nós apegarmos a coisas materiais, se calhar não está muito certo. O próprio Jesus não fez isso. Jesus foi parar a um túmulo que não era dele. E também é engraçado saber a quem é que pertencia este túmulo. Este túmulo pertencia a um dos membros do Sinédrio, a um dos saduceus, José de Arimateia. Este José de Arimateia pediu a Pilatos se lhe dava o corpo de Jesus, para o pôr numa sepultura decente. E também é engraçado, e vocês podem ler por aqui fora, que também quem estava lá, no capítulo 19 e versículo 39, era uma outra personagem que vocês viram anteriormente. Era Nicodemos. Não sabia? Nicodemos não é só o flamingo que subiu ao mar para ver Jesus, não é? Nós cantamos na super igreja. Desculpem lá, Nicodemos. Isto os fusíveis estão todos avariados. Não, mas Nicodemos não era só esse homem que nós já conhecemos de outras histórias, mas Nicodemos estava ali também para ajudar José de Arimateia a dar uma sepultura decente para Jesus. E diz que ele levou, inclusivamente, muitas especiarias. Especiarias eram caras. E eram muitas. E quando nós pensamos nisto também, nós ficamos a pensar, bem, Jesus estava lá naquela sepultura. Pilatos, para não haver desculpas, nem para dizer que ele estava ali, que tinha sido roubado pelos discípulos, pôs um guarda a tomar conta, pôs uma pedra pesadíssima e Jesus foi lá para aquela sepultura e estava lá. O que é interessante é que as mulheres, quando foram de manhã para ver Jesus, descobriram um cenário um bocado diferente daquele que elas esperavam. E quando elas chegaram lá, viram que aquela pedra tinha sido movida. Aquela pedra não era facilmente amovível. Teria que haver um grande esforço para aquela pedra sair dali. Diz que o guarda que estava caído, porque com o susto, diz que ele estava caído. Podem ver num dos outros evangelhos. E mais interessante ainda, é que quando Maria chegou lá, espreitou para dentro do sepulcro e não estava lá ninguém. Isso é motivo de festa, mas para ela foi motivo de susto. Porque ela não viu lá ninguém. E vocês têm aqui esta imagem, não sei se será muito precisa, mas isto seria o lugar onde punham o defunto quando havia necessidade de o pôr num sepulcro. E diz inclusivamente que Jesus não estava lá, mas estava lá um anjo numa ponta e estava um anjo noutra. Diz que estavam duas figuras resplandecentes numa ponta e na outra. E isto a mim fez-me lembrar um outro lugar onde havia também dois querubins, em que estava um numa ponta e estava o outro noutra. E eles olhavam um para... Não, eles estavam virados um para o outro, eles não olhavam um para o outro. Eles só olhavam um para o outro através do sangue que era espargido lá. E nós estamos a falar da Arca da Aliança. Quando havia o tabernáculo, Deus deu instruções muito precisas acerca de tudo aquilo que Ele queria pôr no tabernáculo. E aquilo que Ele queria pôr no tabernáculo era a pia de cobre, o altar dos holocaustos, aquelas coisas todas que vocês podem ler em Êxodo, mas havia também a Arca da Aliança. E diz lá que a Arca da Aliança era onde estava a presença de Deus. Era ali que estava a presença de Deus.
Mas quando nós vimos a ressurreição, nós vimos na mesma, aquele sítio onde Jesus estava, com os mesmos anjos, os mesmos, cada um na sua ponta, mas lá no meio já não é o sítio onde Deus está, porque Jesus saiu dali e está agora em todo lado. E esta é a vitória da ressurreição também. Nós já não estamos confinados a um sítio só onde Deus está, mas Jesus já não está lá. Podem estar os anjos, mas Jesus não está, e está em todo lado e pode estar connosco em vários sítios. Nós não estamos só confinados, nós não vimos à igreja porque é aqui que Jesus está. Não, nós vimos à igreja porque a igreja é família, porque é aqui que nós nos juntamos para louvar a Deus, mas Jesus está em todo lado. Não está confinado a uma arca, não está confinado àquele lugarzinho onde iam lá fazer os sacrifícios. Também fala que o véu se rasgou. E também no tabernáculo era a mesma coisa, havia um lugar que era o Santo dos Santos. A única pessoa que lá entrava para fazer sacrifícios em prol dos pecados do povo era o sumo sacerdote. Mas sabem, ele era o sumo sacerdote, levava uma cordinha presa ao tornozelo. Sabe porquê? Porque se houvesse algum pecado na sua vida e ele fosse aniquilado ali mesmo no lugar santo dos santos, ninguém podia entrar lá para o ir buscar. Tinham que o puxar por essa corda. Portanto, ser sumo sacerdote era uma profissão de risco. E de curta duração às vezes. Mas, graças a Deus que nós agora não estamos dependentes disso. Porquê? Porque o véu se rasgou e rasgou-se de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, nós dizemos, alguém foi lá com uma tesourinha e depois abriu e aquilo. Mas não, foi de cima para baixo. Não havia outra hipótese. Ninguém podia fazer isso a não ser o próprio Deus. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando Jesus disse na cruz, está consumado, está feito. Acabou. As pessoas pensaram, pronto, acabou. Mas o que ele disse foi, a minha obra está terminada e agora sim, o véu pode ser rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus sem ser necessário nenhum sumo sacerdote, nenhuma cordinha pode puxar se nos arrependermos, porque nós temos um Deus a quem nós podemos falar pessoalmente. Esta é a liberdade que nós temos em Deus. Nós já não precisamos de mais ninguém que interceda por nós, a não ser o próprio Jesus que se ofereceu por nós. Nós temos a sua presença em qualquer lugar onde nós vamos. Nós já não precisamos de mais nada. Deus conquistou tudo isso na cruz. Jesus conquistou tudo isso na cruz. E isso é motivo de gozo. Toda a liberdade que nós usufruímos, aquela liberdade que todos nós vivemos, ou pelo menos grande maioria de nós vivemos em religiões mais limitadas, em tudo aquilo que nos diziam era para nós não fazermos. Era uma religião que dizia, não faz isto, não faz aquilo. Se tu fizeres isto, Deus vai-te castigar. Se tu fizeres aquilo, Deus vai-te castigar. Não. Nós agora temos liberdade para sermos quem nós somos e Deus nos aceita tal como nós somos. E nós temos que pensar nisso. Quando Jesus saiu daquele túmulo, ele não ficou lá, ele só deixou lá os trapos com que o enrolaram. E pronto, há muitas histórias, muitas pessoas que falam disto, acerca das 1001 matérias com que esses panos eram feitos, mas isso agora não interessa nada. O que interessa é que Jesus saiu e não precisou daqueles panos para coisa nenhuma. E mais, ele deixou, a parte que enrolava a sua cabeça, deixou-a dobrada. Oh, que lindo menino, ele sai e faz a cama. Jesus saiu e o pano onde ele enrolava a sua cabeça estava lá dobrado. E isto naqueles tempos era muito usual, quando havia uma festa, quando havia uma celebração qualquer, uma refeição. Quando alguém saía da mesa e deixava o guardanapo ou o pano de qualquer maneira, é porque a pessoa ia embora e já não voltava. Mas se ele deixasse o guardanapo ou o pano dobrado em cima da mesa, isso significava que ele ia voltar. Amém. E aquilo que eu creio é que Jesus vai sempre voltar por nós e sempre que nós precisemos dele. Não é a questão de nós estarmos a falar a vinda, não. A vinda dele é todos os dias. Quando nós precisamos dele, Jesus não terminou aquele trabalho. Ele disse, está consumado o meu trabalho aqui, mas não está terminado neste sentido. Eu vou voltar sempre que tu precisares de mim. Eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre do teu lado. Eu vou estar sempre quando tu me chamares. Eu vou estar lá. E outra coisa ainda interessante,
também. É quando Maria olha e vê Jesus, mas ela não sabia que era Jesus. E nestas passagens que nós vemos aqui, os discípulos de Emaús, outros discípulos mais tarde na Galileia, que veem Jesus e não o reconhecem, pessoas que lidaram com ele durante 3 anos, a mim faz-me assim um bocado confusão, não sei se Jesus estaria num corpo glorioso diferente daquele que ele era, ou se as pessoas estavam tão toldadas pela tristeza que não conseguiam ver e só reconheciam até pela voz. Diz inclusivamente os discípulos de Emaús, enquanto ele falava, havia qualquer coisa aqui dentro que mexia. Mas quando estiveram lado a lado com ele, não sabiam quem ele era. E Maria olhou e não viu, ou não reparou, que ele era Jesus. E disse, eu não sei, pensava que era o jardineiro, onde é que tu o puseste? Porque ao redor havia um jardim, portanto ela podia bem pensar que ele era o jardineiro e que andava por ali. Onde é que tu o puseste? E é engraçado aparecer um jardineiro quando Jesus termina os seus dias na terra, porque quando tudo iniciou também havia um jardineiro. E em Gênesis, quem tomava conta do jardim era Deus. E diz que ele gostava dos finais da tarde, em que ia, juntava-se com Adão, passeava pelo jardim, conversavam as suas coisas. Deve ser por isso também que eu gosto dos finais de tarde. Os finais de tarde é a hora das gaivotas, não é? Os finais de tarde são momentos muito especiais. E diz que Deus vinha ao final da tarde e falava com Adão. E agora novamente nós temos aqui um cheirinho de um jardineiro. O jardineiro que vai continuar a cuidar do jardim, mas também é aquele jardineiro que novamente vai estar connosco aos finais de tarde e vai conversar connosco e vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos em termos da nossa alma e do nosso espírito. Nós devemos pensar nestas coisas. O seu túmulo não foi por acaso que era um túmulo emprestado. Não foi por acaso que ele deixou lá aqueles panos. Ele não precisava daquilo para nada. Não foi por acaso que ele deixou lá aquele pano dobrado. Não foi por acaso que Maria viu aquele homem que estava a falar com ela e interpretou como sendo o jardineiro. Podia ser, havia um jardim em volta onde estava este túmulo. Podia ser um jardineiro. Mas porquê que nós não pensamos? É verdade, Jesus, tu continuas a ser o jardineiro nas nossas vidas e nós continuamos a ir ter contigo. Ao final da tarde, ao final do dia, de manhã, em qualquer hora. E nós podemos ir ter contigo e conversar, e falar contigo, e ouvir-te. E às vezes há mais ciência em estar calado do que em falar. As mulheres também sabem disso. Mas alguns homens também sabem. E nós devemos pensar nestas coisas sempre, porque aquilo que Jesus conseguiu na cruz foi tão, mas tão importante. Não é uma coisa que nós celebremos só na Páscoa. E por vezes nós pensamos na Páscoa e já estamos a cair um bocado na Páscoa como estamos a cair no Natal, não é? Que é mais importante a festa em si. Vamos celebrar a Páscoa, mas Jesus é assim uma coisa à parte. É como se nós estivéssemos a gastar todo o nosso tempo na festa de anos do nosso filho e não estivéssemos com o nosso filho. Nós estamos cheios de afazeres, a preparar coisas para o filho ter uma festa, para tudo correr bem. E o filho quer passar tempo connosco, mas nós andamos atarefados demais a preparar as coisas para ele. E na Páscoa às vezes é a mesma coisa, andamos atarefados a fazer uma grande festa, a família, não sei o quê, e depois, não posso ir à igreja, tenho cabrito no forno. Então, esqueceste do que é do aniversariante. Esqueceste daquele para quem a festa se dedica. Lá está a Elisa e o seu mau feitio. Mas é verdade. Eu gostava mesmo que vocês pensassem na cruz, não como um lugar onde tudo acabou, mas como um lugar onde começou tanta coisa boa. Nós já não precisamos de um sítio só para louvar a Deus, mas nós temos Jesus connosco em todos os lugares. Ele está na nossa vida sempre. Nós não precisamos de estar a chorar por alguém que morreu. Os discípulos pensaram assim, diz que Pedro foi logo a correr, mais o discípulo que Jesus amava. Pedro e João foram logo a correr, mas diz que Pedro acabou por ficar para trás. Porquê? Porque Pedro tinha traído Jesus. Ele tinha traído, tinha negado Jesus, não é? 3 vezes. E depois que cantou o galo, ele entrou
na realidade e pensou, realmente eu traí uma pessoa boa. E então ele estava com vergonha e não conseguiu sequer ir tão depressa como foi João. Ele foi, mas a vergonha retraiu um bocadinho. Mas nós não podemos ou não devemos sequer pensar em fazer isso com o nosso Deus. Porque não há nada que nós façamos que Jesus não nos perdoe. E não há nada que nós façamos que nos impeça de ir a correr, ter com Ele e ver o sítio onde Ele estava, mas já não está. Isto é quase como se Deus dissesse ao diabo, eu vou contar até 3. Sexta, sábado, domingo, acabou-se contigo. Jesus ganhou. Nesta batalha entre o bem e o mal, Jesus ganhou uma vez mais. E ganhou para nós. Eu, quando era mais miúda, gostava-me um bocado de acreditar. Então, mas se Jesus é Deus, porquê que Deus não estalou os dedos e tirou Jesus da cruz? Não era preciso. Porquê que Jesus foi sofrer aquilo tudo por mim? E depois eu entendi. Os sacrifícios do tempo da lei passaram para Jesus. E hoje em dia há muita gente nas Filipinas que são crucificados, estão ali a fazer aquelas tradições todas sem pés na cabeça, mas sabe, eles são crucificados, a única coisa que eles ganham é feridas. Aquilo que eles conseguem para a humanidade é nada. Eles não levam os pecados de ninguém, eles não morrem para que alguém tenha vida, eles só estão a fazer aquilo por tradição. E nós não devemos ser assim, sinceramente. Aquilo que Jesus fez por nós, não é preciso mais ninguém fazer. Não é preciso mais nenhum intermediário. Não é preciso fazer promessas. Jesus, se tu me fizeres isto, eu vou a pé até, sei lá, cabeça do moiro. Eu vou até ali. Eu vou até lá. Se tu me concederes. Não é preciso. Jesus já conseguiu tudo isso por ti. E se nós continuamos a insistir que ainda assim é preciso pagar alguma coisa por algo que nós necessitamos, então nós estamos a desvalorizar e muito o sacrifício de Jesus. Então não vale a pena. Para que é que eu morri por ti? Então mesmo assim tu tens que fazer isso, mesmo assim tu tens que cumprir promessas, mesmo assim tu tens que pagar aquilo e tens que pagar o outro. Então para que é que eu morri por ti? Isto sou eu a falar, Jesus não falaria assim, não é? Mas para que é que nós estamos a fazer isso? Para que é que estamos a desvalorizar aquilo que Jesus fez por nós? Aquilo que Jesus fez por nós foi um preço demasiado alto e é um preço que tu não podes pagar, nem nunca poderias pagar. Só aquela distância que Jesus sentiu em relação ao Pai, e o Luís estava a dizer na sexta-feira que o Pai sempre esteve com ele, certo? Sempre esteve com ele, mas aquela sensação de estar afastado, porque o pecado que ele levava sobre ele era tanto, e um Deus que é santo não pode estar com tanto pecado. E Jesus disse que eu estou desamparado. Eu sinto-me desamparado. Isto é quase como as temperaturas, é a sensação térmica. Só estão 23, a sensação térmica está a 26. Jesus não estava desamparado, mas tinha a sensação de estar. Porque era tanto o pecado que ele levava sobre os seus ombros. Eu espero sinceramente que vocês tenham um bom dia de Páscoa, que vocês tenham um bom domingo de Páscoa, mas que sobretudo pensem porque é que estão a celebrar a Páscoa. A Páscoa não são coelhinhos, nem amêndoas, pronto, isso é tudo aquelas brincadeiras que nós gostamos de comer quando podemos. Mas não é isso, Páscoa não é isso. A Páscoa é Jesus que ganhou a batalha por nós, é Jesus que não ficou naquele túmulo, que pensavam que ele ia lá ficar, mas não, o túmulo nem era dele, ele também não ia comprar um túmulo para usá-lo 3 dias, isto era um desperdício. Mas o túmulo não era dele, ele não ficou lá. Ele saiu, ele apareceu ao pé dos outros, ele restaurou tudo aquilo que nós tínhamos em Deus, toda aquela nossa conversa no final da tarde, toda aquela comunhão e intimidade que nós tínhamos com o Pai desde o início, voltámos novamente a ter. E é isso que Jesus conseguiu por nós na cruz. E por isso tudo nós devemos estar gratos. Eu peço desculpa porque isto não é uma pregação com 3 pontos e conclusão. Quando eu estive no Instituto Bíblico não tive homilética. Não, isso era só para os homens é que querem nas cidades a pregar, as mulheres não. Outros tempos. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz e as coisas mudaram e já não estamos na lei e as mulheres pregam, apesar de não termos 3 pontos e uma conclusão. Portanto, meus queridos, que Deus vos abençoe ricamente,
que esta Páscoa possa ter um significado mesmo especial para vocês, para cada um de vocês. E que não seja só a Páscoa. Que a cada dia nós possamos lembrar destas coisas. E que possamos lembrar que não precisamos de fazer mais nada, porque Jesus fez tudo por nós. Deus vos abençoe.